Eu sou Gustavo e meus companheiros Daniel, Gabriel, João Norri e João Vilela. Rinones, configuração externa. Los rinones são órgãos retoperitoneales paravertebrales tórico-abdominales. São dos direito e esquerdo, se situam nos flancos D e E, têm forma de poroto, midem 12 de longitude, 6 de ancho e 3 de espessura. Pesam em promédio 170 gramas. Tem a função de produção de urina, filtra o sangue e sintetiza eritropoetina e renina. O renão possui duas caras, anterior lisa e posterior plana. Possui dois bordes. Borde lateral reúne as duas caras em uma curva regular, e o borde medial, que é interrompido pelo ilho renal. Possui duas extremidades, superior, que é redondeada e dá apoio à glândula suprarrenal, e inferior, que é mais alargada e vertical. Configuração interna. O rinão, de fora hacia adentro, possui cápsula renal fibrosa, que envolve todo o rinão. Parênquima renal possui uma corteza clara, envia prolongações hacia a medula, que se situam entre as pirâmides, que são as colunas de Bertin. Medula é mais escura e profunda e forma as pirâmides de Malpighi. E no vértice de cada pirâmide encontramos uma papila renal que penetra em um cálice menor. As cálices dão início às vias excretoras, seno renal. As cálices menores, de 3 a 5, formam uma cálice maior. E cada rinone tem de 12 a 5 cálices maiores. As cálices maiores são superior, médio e inferior, e formam a pelvis renal, que tem forma de um embudo. A pelvis renal, quando passa o polo inferior do renão, se torna a uréter, que é a transição pielo-retal. O renão possui algumas anomalias de desarrollo, posição e de la pelvis. Desarrollo é quando ocorre um único renão, ou renão atrofiado, ou renão em erradura. De posição são ectopias renais, inferiores, superiores ou cruzadas. E de la pelvis são as ausências de la pelvis ou existência de pelvis com 12 uréteres. Graças. Okay. Sou João Vital. Voy a hablar sobre la topografía y las relaciones del riñón. Ele é situado em las fossas lombares da T12, L1 e L2, com seu ilho no espaço de L1 e L2. No eixo maior está oblíquo hacia abaixo e lateralmente. As extremidades superiores se encontram mais próximas que as inferiores. Os caras estão orientados lá anterior hacia adelante e lateralmente, e lá posterior hacia atrás e medialmente. O riñón direito está algo mais abaixo. Relações. As relações imediatas. Os riñones estão separados dos órgãos vizinhos por la fáscia renal. Em seu borde lateral, ela se dobra em duas urras, lá anterior, a fáscia de Garota, e lá posterior, fáscia de Zuckerkand. É as mais grossa e resistente. Arriba, ela forma a urra interreno superior, suprarrenal, que separa os dois órgãos. Permite o desplazamento do riñón sem afetar a glândula suprarrenal. Abaixo, as duas urras permanecem independentes, que permite a passagem do ureter. Medialmente, as duas urras da face renal se confundem com o tecido conjuntivo que rodeia a raiz renal, tanto adelante como atrás. O que serve imediatamente o espaço perirenal em forma incompleta.
o espaço renal e as cápsulas adiposas de riñón, dispõem de vascularização própria. Relações posteriores e mediais são relações toraco-lumbares, pelas quais o riñón está separado pelo espaço pararrenal, que é ocupado pelo corpo adiposo pararrenal de Gerota. Relações torácicas correspondem ao terço superior do riñón direito e ao segundo terço superior do riñón esquerdo, que se aplica sobre o diafragma. Relações lumbares. Está constituído pelas partes blandas situadas na coluna lombar, a 12ª coxila, a cresta ilíaca, tem o músculo pessoa maior, quadrado lombar. Nervos e vasos cruzam em direção oblíqua à cara posterior do riñón. Gracias. Olá, meu nome é Daniel, vou falar sobre relações anteriores e laterais e relações do borde medial e extremidades, né? Então, por intermédio da face renal, as relações anteriores são diferentes da esquerda e direita, né? Na relação do riñón direito, né, nós temos a cavidade peritoneal e se encontra nessa cavidade hígado, né, com sua cara visceral, a flexura cólica direita e a porção descendente do duodeno. Tá? Depois, temos as relações com o riñón esquerdo. Tá? Na relação do riñón esquerdo, nós temos a parte superior, média e inferior. Na parte superior, a supramesocólica, vale citar que nessa borda lateral do riñón, nós temos a frequência de lesões traumáticas, né, associadas ao baço e ao riñón. Na parte média, né, a colomesocólica, e depois a parte inferior, a inframesocólica. Lembrando que é essa parte que se relaciona com a cavidade peritoneal e as asas delgadas. Depois, temos relações do borde medial, né? Essa relação, ela se projeta hacia atrás, por debaixo da 12ª costilha, né, ao lado da coluna lombar, né? E aí nós podemos dividir em porção supra-iliar e a porção infra-iliar. Na supra-iliar está bordeado pela glândula suprarrenal. Na porção infra-iliar, né, ela segue o uréter, né, e também está unindo a extremidade inferior do riñón pelo ligamento urétero-renal, que é o ligamento de Navarro, né? E por último, temos relações das extremidades, dos polos, né? A extremidade superior do riñón direito está coberta pela glândula suprarrenal, né? A extremidade superior esquerda, né, está com o baso, o fundo gástrico e a glândula suprarrenal, né? E a extremidade inferior, nós temos a flexura cólica direita, a esquerda e as asas delgadas. Graças. Mudo, Gabriel. Está mudo. Bom dia, vou falar sobre vascularização. Meu nome é Gabriel. Vamos lá. Os riñones estão irrigados por artéria renal, que se origina na aorta. A artéria renal se divide em ilho em uma rama anterior e uma posterior. Esse se divide em várias artérias segmentares que irrigam vários segmentos do riñón. Estas artérias, à sua vez, dão lugar a artérias interlobulares, que em la união cortico-medular se divide para formar as artérias arqueadas e posteriormente as artérias interlobulares. De estas artérias surgem as arteríolas aferentes, que se dividem formando os capilares e os glomérulos, que logo convergem para formar as arteríolas aferentes. A arteríola eferente dá lugar aos capilares protuberantes e às arteríolas rectas, responsável de a irrigação arterial da medula renal.
Graças. Meu nome é João Norridio, vou falar um pouquinho sobre linfáticos, nervos e raiz renal. Os linfáticos, eles seguem a vena. E existem 3 vias: as vias anteriores, vias médias e vias posteriores. As vias anteriores são as pré-venosas, e elas vão a los gânglios aórticos laterais. As vias médias, elas se quedam entre as artérias e as venas, e vão a los gânglios aórticos laterais também. E já as vias posteriores são retropélicas e retroarteriales. E elas vão a los gânglios aórticos laterais à la esquerda e los gânglios retrócavos à la direita. E os nervios são muito abundantes e formam o plexo renal, que provém do plexo ciliaco, tronco simpático lumbar, gânglios aórtico-renales, gânglios mesentérico superior, nervios esplênicos maior e menor. E, por último, as raízes renal, ou pedículo renal. É formado pela artéria renal, la vena renal, linfáticos, nervios e pelvis renal. E de adelante para trás, vena renal, artéria renal e pelvis renal. E